Fala galera, aqui é o Garoni e eu tô mais uma vez, que é claro, para falar de Vasco. O Vasco volta a campo nesse domingo às 4 horas da tarde para enfrentar a Ponte Preta, lá no Moisés Lucarelli, em Campinas, em jogo válido pela segunda rodada da Série B. Dois times que estrearam com derrota na competição, o Vasco perdendo para o Operário dentro de São Januário e a Ponte perdendo para o Brusque fora de casa, e que vão tentar a recuperação nesse fim de semana. E como eu prometi para vocês aqui nos outros vídeos e principalmente nas lives, eu fiz um pré-jogo, preparei um pré-jogo aqui para falar um pouquinho sobre o que esperar desse confronto, o que esperar da Ponte contra o Vasco e algumas mudanças que devem ter nesse time do Vasco para essa partida, eu vou comentar aqui também. Então já faço o convite para você que está passando aqui pela primeira vez, para você se inscrever no canal, para você deixar o like também e deixar nos comentários seu palpite para esse duelo entre Ponte e Vasco. Duelo esse que vai ser o 44º confronto entre essas duas equipes. O Vasco tem vantagem no histórico, são 14 vitórias, 19 empates e 10 derrotas, sendo que o último jogo entre os dois foi exatamente uma vitória do Vasco lá em 2017, em São Januário, 2-1 com gols de Paulinho e Matheus Vital. Resultado que acabou colocando o Vasco de volta na Libertadores, foi a última vez que o Vasco disputou a competição, a principal competição sul-americana. E um Vasco, como eu disse aqui, que pode ter algumas novidades. Foi confirmado o retorno do Marquinhos Gabriel entre os relacionados, pelo menos do Marcelo Cabo. Ele que vinha sendo desfalque nos últimos jogos, ainda não jogou pela Série B, ficou de fora do último jogo da Copa do Brasil, ficou fora também dos jogos ali contra o Botafogo. É um jogador que muita gente fala em dependência do Marquinhos Gabriel, e eu já comentei em algumas lives, não acho que seja uma dependência do Marquinhos Gabriel. Na verdade, eu acho que a ausência dele e a dificuldade que o Vasco tem tido para criar sem ele diz muito mais sobre o elenco do que realmente sobre o Marquinhos Gabriel em si. O Vasco tem uma deficiência muito grande nesse setor do meio-campo, exatamente por ter poucos jogadores com essa capacidade de construção, de organização, de parar e pensar o jogo, definir, distribuir a bola. O Vasco tem muito mais jogadores de carregar e concluir a jogada. Gabriel Peck é assim, Morato é assim, Léo Jabá é assim, Figueiredo. Todos esses jogadores que normalmente jogam pelos lados do campo são muito mais jogadores de drible e definição de jogada do que organizadores. O próprio Marquinhos Gabriel, e até quando fiz a análise dele falei sobre isso aqui, era, pelo menos antes, um jogador mais de lado de campo, de definição. Nos últimos anos que ele foi passando a fazer essa função um pouco mais de organizador, principalmente no Atlético Paranaense do ano passado. E vinha até fazendo bem, me surpreendeu positivamente as atuações do Marquinhos nessa temporada pelo Vasco. Mas você vê, sem ele em campo, como fica um buraco ali no meio exatamente desse organizador para receber a bola e distribuir. Sarrafiori fez isso contra o Boa Vista, foi a estreia dele como titular, havia entrado contra o Operário ali no segundo tempo, meio que jogando como segundo volante, na verdade, nem como esse jogador um pouco mais centralizado, e agora tenta ganhar o espaço. Mas não é um jogador ainda que me passa confiança para ser o cara do Vasco na Série B, assim como o próprio Marquinhos também não passa. Então acho que o Vasco tem uma deficiência nesse setor em relação a elenco. Não acho que existe uma dependência do Marquinhos Gabriel. Para mim o que existe é uma deficiência exatamente ainda nesse setor de criação. A gente já falou isso aqui em outros momentos. É onde eu achava que o Vasco deveria, inclusive, investir um pouco mais para ter algum jogador ali como referência, como teve o Carlos Alberto em 2009, se a gente for pensar nos times do Vasco de Série B, né? Como teve o Douglas em 2014, teve o Nenê em 2016. Eu acho que é uma função primordial para esse time do Vasco, que joga num 4-2-3-1, que é exatamente o que ele vai enfrentar contra a Ponte. A Ponte parte de uma ideia de jogo também, falando de esquema tático, não de ideia de jogo, mas um esquema tático parecido com o do Vasco, ou igual ao do Vasco, esse 4-2-3-1, tendo o Camilo centralizado nessa função, se a gente for olhar para o Vasco, que seria do Marquinhos Gabriel, ou que pode voltar a ser do Marquinhos Gabriel, Moisés aberto pela esquerda e Renatinho pela direita, com dois volantes ali, o Vini Locatelli e o Dauan, fazendo o que faziam o Andrei Galarza, o Romulo e André, enfim. Aí vamos ver qual vai ser a opção do Marcelo Cabo para esse jogo. Então é espelhado esse time da Ponte, se a gente for pensar em esquema tático, mas a ideia de jogo é bem diferente. A Ponte costuma trabalhar muito a bola no seu setor defensivo, utilizando muito o seu goleiro, o Igor Vinhas, para atrair o time adversário para o seu campo e sair numa bola longa. A ideia de jogo da Ponte passa muito por isso. Trocar passe entre os zagueiros, entre o goleiro e os volantes, para atrair uma marcação mais alta, abrir espaço um pouco mais à frente e buscar a bola longa.
Tanto que o Ednei, que é um dos zagueiros da Ponte, e o próprio Igor, goleiro, foram dois dos jogadores que apareceram no top 10, por exemplo, de lançamentos certos na primeira rodada. O Juan Renato, que é o outro zagueiro da Ponte, foi o segundo jogador de linha que mais acertou lançamentos no Campeonato Paulista. Então a Ponte usa o mesmo esquema tático do Vasco, mas com uma ideia, uma aplicação diferente do que o Vasco utiliza. E essa bola longa muitas vezes é procurando o Paulo Sérgio, que é o centroavante, que muitas vezes dá uma casquinha para o Camilo, que acaba se tornando a referência, que o Paulo Sérgio volta um pouquinho para dar esse toque para um jogador de ponta, para o Moisés, por exemplo, ou para o Renatinho, ou para o próprio Camilo, para chegar e finalizar. Tem uma troca de posição muitas vezes entre Paulo Sérgio e Camilo, com a Ponte se posicionando num 4-2-4, na verdade, nessa fase ofensiva. Paulo Sérgio e Camilo por dentro, Moisés e Renatinho um pouco mais abertos. Mas a Ponte não joga só nessa bola longa, sabe sair tocando curto também, até por essa facilidade que tem o Igor Vinhas de sair tocando com os pés. Então a Ponte consegue construir muitas vezes uma superioridade desde a saída por conta dessa qualidade do seu goleiro. E quando encontra esse espaço para sair tocando curto, usa muito seus volantes para distribuir o jogo, tanto o Dauan quanto o Vini Locatelli, principalmente com a bola indo para o centro e depois indo para os lados, utilizando o Felipe, lateral direito, pela direita e o Moisés bem aberto pela esquerda. Mas os dois lados da Ponte funcionam de maneira diferente na hora de atacar. Pela esquerda, o Moisés, por ser um pouco mais efetivo no ataque, inclusive fez uma baita Série B no ano passado, foi um dos destaques do Campeonato Paulista desse ano, o maior driblador da competição, vice-artilheiro com 6 gols marcados, ficou atrás só do Bruno Mezenga. Segura um pouquinho mais o Jean Carlos, lateral por ali. Já na direita não, o Felipe tem um pouco mais de liberdade para sair e fazer essa dobradinha com o Renatinho pelo lado. Então a gente vê muitas vezes a Ponte saindo um pouco mais pela direita, onde ela cria uma superioridade, mas conclui pela esquerda com essa chegada do Moisés, que tem se mostrado muito eficiente exatamente na conclusão das jogadas. Então apesar do Moisés, que é o artilheiro do time na temporada, jogar pelo lado esquerdo, acho que o Vasco tem que ficar muito atento pelo lado direito, que é onde se constrói a maioria das jogadas da Ponte Preta. Em contrapartida, o Vasco pode explorar exatamente as costas do Moisés para construir as suas jogadas. O Vasco é muito forte na direita também, com Gabriel Peck e Léo Matos. Tem jogado alguns momentos o Morato e o Léo Matos, mas o Léo Matos, de uma maneira geral, é um lateral que chega muito bem no apoio, apesar das últimas partidas ele ter aparecido bem pouco. O Vasco pode tentar explorar exatamente isso, já que o Moisés sobe muito e tem dificuldade para recompor, até por isso o Jean Carlos segura um pouco mais na esquerda, vai deixar espaço. E o Vasco pode conseguir utilizar esse espaço para gerar seus ataques também. E uma outra situação que o Vasco tem que ficar muito atento, já não é de hoje, é a bola parada. É uma deficiência da defesa do Vasco, a gente já falou sobre isso aqui diversas vezes. O Vasco sofreu vários gols de bola parada no Campeonato Carioca e é um dos pontos fortes da Ponte Preta, principalmente com o Camilo. Camilo é um exímio batedor de falta, velho conhecido do futebol carioca aqui, passou pelo Botafogo, jogou um tempo no Internacional, jogou na Chape. É um cara já conhecido no mercado, já veterano, experiente. E foi assim, inclusive, que a Ponte marcou o seu gol de honra contra o Brusque, numa batida do Camilo. Acabou tendo um desvio, saiu o gol contra, mas é uma batida sempre perigosa. Até porque a Ponte tem zagueiros altos, como o Juan Renato, o Ednei, o próprio Paulo Sérgio, centroavante, aquele Paulo Sérgio, ex-Flamengo, passou pelo ABC recentemente, jogou contra o Vasco numa Copa do Brasil, perdeu um gol cara a cara, inclusive, ficou marcado ali, depois o Vasco venceu a partida, gol do Cano e se classificou. Mas são jogadores altos que podem levar perigo para a defesa do Vasco, o Vasco tem que ficar muito atento. Bom, galera, é isso. 4 horas da tarde, bola rolando para Vasco e Ponte Preta nesse domingo. Eu estarei lá na Vasco TV comentando essa partida e depois, meia horinha, depois do apito final, vou estar aqui no canal com o pós-jogo, comentando com vocês também sobre esse jogo. Espero vocês aqui, então se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação e deixa o like nesse vídeo que me ajuda demais na divulgação. Valeu, galera, saudações e até a próxima.